Então, pessoal, é o seguinte, uma iniciativa da Aspeal, né, na pessoa do Ângelo, que trabalha bastante para os provedores de Alagoas, isso é muito interessante. Eu dei uma insultada nele e ele me provocou, e aí a gente acabou aceitando esse desafio, porque o que acontece? A fiscalização ela está ficando cada vez mais digital. Com a fiscalização digital, engana-se o provedor ou qualquer empresa que acha que vai receber uma pessoa batendo na porta para fazer uma fiscalização, tá? Isso não existe, isso está ultrapassado. Porque hoje em dia, com tudo sendo digital, com todas as declarações digitais, com assinatura digital, tudo isso é feito, toda a fiscalização é feita até por computador e automaticamente você já vai recebendo ali notificações que você já vai recebendo alguns problemas, né? Então, assistindo uma live do Ângelo esses dias, que ele fez num podcast, eu percebi a preocupação dele de que tem muita gente que não está regularizado ainda, né? E aí, quando esses provedores não estão regularizados, eles ficam difíceis até de procurar os seus direitos. Por exemplo, na hora que entra um grande concorrente na cidade, vai reclamar a quem? Então, se a pessoa não está regularizada, ela não tem o direito nem de reclamar de nada, né? A partir daí, já começa todo o histórico. Aí vai ter que apelar por coisas mais sérias, aí um problema vai gerando outro, e não tem como a gente matar o mal pela raiz, porque a raiz do negócio é estar regularizado. Então, a regularização, né, o que a gente vai ver aqui nesse momento, né? A regularização dos provedores de internet, quais são os passos que a gente precisa para regularizar um provedor de internet, desde a abertura da empresa, desde o registro no CREA ou CFT, registro na Anatel e o projeto de poste, certo? E aí esse conteúdo ele vai ser compartilhado para a galera que tem dificuldade e qualquer coisa você pode buscar a gente aqui para entrar em contato ou você pode também estar entrando em contato pelos nossos canais, que vai estar sempre aqui no rodapé dessa apresentação. Esses contatos aqui são fixos, você pode entrar em contato com a gente a qualquer momento. Então, os passos para a gente regularizar um provedor de internet, e lembrando, né, o que o Ângelo falou, e eu vou enfatizar aqui de novo, a gente não tem objetivo nenhum de fazer qualquer serviço além de regularizar o provedor perante a Anatel, tá, pessoal? E é o seguinte, hoje em dia, um provedor de até 5 mil clientes, ele não tem nenhum custo para se regularizar na Anatel. E eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona esse passo a passo. A primeira coisa é ter uma empresa constituída. E essa empresa constituída, ela não pode ser uma MEI, porque essa empresa precisa ter um CNAE de serviço de comunicação multimídia. Então, qualquer provedor de internet, ele precisa ter um CNAE de serviço de comunicação multimídia. E eis que eu fiquei surpreendido, né, que a maioria das pessoas que procurou a gente não tem empresa ainda aberta, e os que têm empresa aberta, muitos ainda são MEI. Então, o MEI não pode ser provedor de internet. Quem tem um MEI achando que está regularizado, ele está redondamente enganado ou redondamente iludido. O segundo passo para a regularização do provedor de internet é ter um registro no CREA ou no CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Então, esse registro no popular, você ter aquele negócio que é um profissional que assina pela empresa. Ou, na verdade, assinar pela empresa, eu preciso de um profissional para assinar pela empresa. Isso é um termo que a galera usa de forma coloquial, porque, na verdade, não é que você assina literalmente. É criado um vínculo oficial perante esse conselho, seja o Conselho da Engenharia, que é o CREA, seja o Conselho dos Técnicos Industriais, que é o CRT, e esse vínculo é registrado por meio de uma anotação de responsabilidade técnica e, a partir dali, a empresa está registrada nesses órgãos. O terceiro passo é solicitar a autorização da Anatel, e é aqui que a gente vai entrar fortemente, tá? De forma bem ativa. Então, essa autorização da Anatel ela pode ser de duas formas. Ela pode ser através de outorga ou através de dispensa de outorga. Então, eu vou explicar aqui os detalhes também daqui a pouco. Um outro passo também, né, que o quarto passo que a gente vai ter, é a parte de compartilhamento de postes. Então, toda e qualquer empresa que utilize cabo e esse cabo esteja sustentado nos postes da concessionária, ela precisa ter um vínculo com a concessionária de energia, que no caso de Alagoas é a Equatorial,
que inclusive é uma das concessionárias que a gente tem melhor relacionamento em quantidade de postes aprovados. Então, o que a gente vai trabalhar bem fortemente é esse passo número 3 aqui, tá? O que acontece? O passo 1, o passo 2 e o passo 4, a gente vai dar todas as orientações de como fazer, quais são os documentos que você precisa, de coração aberto, totalmente de coração aberto, a gente vai fazer tudo, todas as orientações. Agora, especificamente o ponto 3, que é um dos principais gargalos do provedor de internet, a gente vai fazer ativamente. Nós vamos pegar na mão dos provedores e vamos lá fazer o cadastro dele na Anatel de forma 100% gratuita. Vou enfatizar de novo, de forma 100% gratuita, esse passo número 3, que é a parte de autorização da Anatel. Então, como é que funciona cada um desses passos, né? Então, quando a gente vai fazer lá o registro no CREA ou no CRT, nós temos 2 tipos de profissionais específicos para ser responsável técnico. No CREA, você precisa de um engenheiro responsável técnico e no CRT você precisa de um técnico para ser responsável técnico. Então, como o serviço de comunicação multimídia, que é o provedor de internet, ele não exerce nenhum serviço de engenharia, então todo e qualquer provedor de internet ele pode se regularizar no CRT e não no CREA. E o que é que isso vai impactar para você que é provedor de internet, que está buscando a regularização? É que o CRT ele é sempre mais barato. A mensalidade do responsável técnico é mais barata, as taxas de anuidade do CRT é mais barata, e se você precisar emitir algum termo de responsabilidade técnica, no CRT também é mais barato. Porém, tem empresas que ainda assim preferem, para ter mais confiança, ter registro no CREA. Então, vamos lá. O CREA é para você ter associado à sua empresa engenheiro ou um tecnólogo, que são profissionais graduados, mas se você quiser ter um profissional de formação de nível médio, ou seja, aquele cara que fez até o 3º ano, mas mesmo assim ele tem um técnico de telecomunicações, ele tem um técnico em eletrotécnica, aí ele pode ter um cadastro no CRT, que são 2 órgãos independentes, porém com funcionamento muito parecido. Então, você só precisa de um registro em um desses 2 conselhos, tá? Então, o que acontece? Lá no meu YouTube, eu vou compartilhar para a galera isso, a gente tem vários conteúdos mostrando os detalhes para se fazer isso. Então, o que acontece? Essa consultoria que eu vou fazer gratuita para vocês, eu vou dar toda a orientação de como fazer o registro no CREA ou no CFT, beleza? Agora, Alan, vai ser gratuito? A consultoria, sim, vai ser gratuita. Mas se você for fazer um CREA ou um CRT, você vai precisar ter um responsável técnico. Aí o seu vínculo vai ser direto com o responsável técnico e ele é quem vai te cobrar um valor ou não. O que está incluso aqui no nosso pacote da Aspeal, no nosso mutirão, é a consultoria, são as orientações. Então, vamos lá. Como obter um registro no CREA ou no CRT? Gente, o processo ele é feito totalmente online. A entrega de documentação é totalmente online. Você precisa fazer um contrato com o responsável técnico. Esse contrato com o responsável técnico, a gente tem que enviar para o CREA ou para o CFT. Depois disso, a gente precisa emitir, no caso da empresa com o seu responsável técnico, precisa emitir uma anotação de responsabilidade técnica ou um termo de responsabilidade técnica de cargo e função, e depois vai ser emitido umas taxas do CREA ou do CRT. Então, todo esse processo a gente vai fazer para você gratuitamente. O que não é gratuito, o que é que a gente não vai pagar? Não está incluso as taxas, é óbvio, porque as taxas não é cobrada pela gente, tá? O que não está incluso é o responsável técnico, que a gente pode, inclusive, te ajudar e te orientar de como você mesmo pode ser o seu responsável técnico. Depois disso, né, nós temos o registro da Anatel, e um não depende do outro, tá? Tem muita gente que tem dúvidas, me pergunta se um depende do outro. Os conselhos são totalmente independentes e a Anatel também é totalmente independente. Para você entender o processo do responsável técnico, eu gosto de dar alguns exemplos que vocês vão entender bem. No Brasil, alguns ramos que podem gerar riscos, né, que precisam de um grau de conhecimento mais elevado, existem leis no Brasil que obrigam a empresa a ter um profissional que é comprovadamente qualificado para assumir a responsabilidade técnica da sua empresa. Como assim?
Eu vou até voltar aqui, para poder ficar na tela certa, né? Como assim? Por exemplo, eu, Alan, posso abrir uma farmácia? Posso, mas eu sou obrigado a contratar um farmacêutico. Eu posso abrir uma clínica veterinária? Posso, mas eu sou obrigado a ter um médico veterinário. Eu posso ter um provedor de internet? Posso, mas eu sou obrigado a ter, dentro do meu quadro de funcionários ou de prestadores de serviço, um profissional que é qualificado, certo? Então, não é só o provedor de internet que é atingido por isso. Todas as empresas que prestam serviços que necessitam de um profissional mais qualificado, existem leis no Brasil que obrigam elas a ter um responsável técnico. E lembrando, isso não é burocracia minha, tá? Porque tem gente que fica chateado comigo. Pô, Alan, eu quero pagar essa taxa e tal. Beleza. Sim, por mim não tem problema nenhum. Quem vai ficar chateado com você são os órgãos que existem de competência de fiscalização, tá? Então, o registro da Anatel, gente, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser na forma de outorga ou na forma de dispensa de outorga. Qual a diferença dos dois? É o seguinte, até pouco tempo atrás, todos os provedores eram obrigados a ter outorga. Esse processo de outorga, ele é um pouco mais demorado. A gente precisa mandar certidões da empresa, certidão negativa federal, certidão negativa estadual, certidão negativa trabalhista, enfim, várias certidões negativas lá para a Anatel poder validar a sua outorga. O que acontece? A Anatel viu e percebeu que muitos provedores, a grande maioria dos provedores do Brasil, são de pequeno porte, de muito pequeno porte. Então, a Anatel criou uma regra que foi o seguinte, ó, que está aqui em cima desse passo 3. Ó. Se qualquer empresa, provedor de internet, tiver menos de 5 mil clientes, ou seja, se for um provedor de pequeno porte com até 5 mil clientes, essa empresa não é obrigada a fazer outorga. Ela pode fazer um processo chamado dispensa de outorga. O que é essa dispensa de outorga? É exatamente aí que a gente vai te ajudar 100% gratuito também. O processo é o seguinte, você tem empresa, tem CNPJ aberto, está tudo nos conformes, do jeito que a Anatel pede, a gente vai te orientar, vamos fazer a solicitação na Anatel e esse registro sai na hora, ele é imediato. Assim que a gente solicita, essa dispensa já sai e automaticamente, a partir daquele momento, você já está regularizado perante a Anatel. Beleza? Uma outra forma que você tem de se regularizar Alan, eu tenho menos de 5 mil clientes, eu posso fazer outorga? Pode. Você não é obrigado, mas você pode. A outorga, ela é obrigatória para provedores com mais de 5 mil clientes, ó, como eu estou mostrando aqui no slide. Então, se a empresa tem mais de 5 mil clientes, ela é obrigada a ter uma outorga e não a dispensa de outorga. E qual é o impacto direto nisso? Os provedores que têm dispensa de outorga, por exemplo, elas não podem comprar licenças de operação de rádio. Então, se o provedor tem um rádio digital, ele precisa regularizar esse rádio digital e fazer um enlace de rádio digital, e o provedor dispensado de outorga, ele não pode fazer essa regularização. Porém, com o advento aí da fibra ótica, né, que está largamente usada por todo mundo, os enlaces de rádio praticamente diminuíram. Então, basicamente, não vai impactar em nada. Tá? Na outorga, aí o provedor ele pode solicitar esse processo de licença de estação. No entanto, se você não trabalha com rádio digital, que eu acredito que é a realidade de todos ou da grande maioria, a dispensa de outorga vai funcionar muito bem para isso. O pessoal me pergunta muito assim, Alan, mas se eu tiver só a dispensa de outorga, eu posso dar entrada no processo da Equatorial? Sim, você pode dar entrada no processo da Equatorial para fazer o compartilhamento de postes, porque tem uns consultores que ficam espalhando umas fake news, dizendo que não, você só pode solicitar o compartilhamento de postes se você tiver outorga. É mentira, porque eu faço isso praticamente todo santo dia e não tenho problema. Então, você pode sim, com a dispensa de outorga, dar entrada na Equatorial. Então, basicamente, não muda praticamente nada entre um e outro, tá? É simplesmente um incentivo da Anatel para poder você se regularizar. E qual é o preço disso aqui? A dispensa de outorga é 100% gratuita. A Anatel não te cobra 1 centavo para fazer isso. Beleza? E a outorga, a Anatel emite uma taxa de R$400. Então, se você quiser fazer esse processo, aí você tem que contratar uma consultoria ou você mesmo fazer. Se você optar por uma consultoria e for provedor de Alagoas, a gente vai fazer isso 100% gratuito. Agora é o seguinte, uma vez que você está regularizado, tá?
que é obrigação de todos os provedores perante a Lei Geral das Telecomunicações, né? Todo provedor, ele obrigatoriamente tem que ser regularizado. Aí tem as obrigações mensais. Todo provedor de internet do Brasil, ele é obrigado a cumprir as obrigações mensais. Então, opa, travei minha tela aqui sem querer. Vai. Então, caso o provedor ele não cumpra com as obrigações mensais, a Anatel pode abrir contra ele um negocinho chamado PADO, que são processos administrativos por descumprimento de obrigações. E quais são essas obrigações? Basicamente, o DISE. Para a empresa que é do Simples Nacional, ela precisa enviar um relatório todo mês para a Anatel. Nesse relatório lá deve conter quantidade de clientes, quantidade de acesso, quantidade de mega, se o cliente é fibra, se o cliente é rádio, se o cliente é UTP, porque a Anatel ela faz políticas públicas, desses relatórios ela extrai as políticas públicas e quais são os investimentos e as tomadas de decisões que o governo vai tomar para poder expandir cada vez mais a internet no Brasil. Então, quando a Anatel divulga um dado lá no jornal falando que não sei quantos milhões de brasileiros têm conexão via fibra ótica, como é que ele sabe disso? Ele sabe disso porque as empresas todo mês têm obrigação de enviar essas informações. E o que é esse tal de DISE? São as informações, como eu falei, de locais de atuação, tecnologia usada, planos aplicados, etc. Então, todo mês você tem que mandar essa informação para a Anatel. Passo número 4. Qualquer pessoa pode fazer esse procedimento mensal, beleza? Então, quando o cara fala assim, pô, o Alan tá querendo, por exemplo, eu poderia fazer assim, cara, eu faço tua outorga de graça se você fechar um contrato comigo para eu ficar fazendo teu pós-outorga, que é o nome que a gente dá para esse processo, de pós-outorga. Não, gente, qualquer pessoa pode fazer esse processo você mesmo. Agora, o que acontece? De acordo com as complexidades do negócio, se você estiver inseguro, aí sim você pode contratar uma consultoria para poder te ajudar a elaborar esses relatórios, certo? Então, por exemplo, essa consultoria, isso aqui nem o Ângelo sabe, mas eu vou divulgar agora, essa consultoria a gente cobra R$250 por mês para enviar esses relatórios todo mês para a Anatel. E quem for provedor de Alagoas e fechar, digamos assim, e tiver interesse de regularizar o provedor, a gente vai cobrar só R$100. R$100 durante um ano para quem tiver interesse de se regularizar, porque o nosso objetivo realmente é regularizar o máximo de provedor possível para que vocês possam brigar pelos seus direitos, tá? Então, a gente vai cobrar de R$250 por apenas R$100 todos os provedores que tiverem interesse de fazer com a gente aqui esse processo. Não, mas eu não quero pagar os R$100 para você. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer a tua outorga do mesmo jeito, vou fazer a tua dispensa de outorga do mesmo jeito, nós vamos ser amigos do mesmo jeito e você mesmo pode fazer seu relatório mensal sem problema nenhum. Isso já está previsto pela Anatel. Você não é obrigado a contratar um engenheiro para fazer essas declarações. Certo? E aí, por fim, nós temos a parte de compartilhamento de postes, né? Então, como é que funciona esse compartilhamento de postes? Qualquer provedor que quer lançar rede cabeada, né, especificamente de fibra ótica, que é o que o pessoal está mais usando, ele precisa fazer uma solicitação de compartilhamento de postes. Para fazer essa solicitação, a empresa precisa ter registro na Anatel. Todas as concessionárias pedem a comprovação de que o provedor tem registro na Anatel. Então, o que é que inclui a nossa ajuda? Por exemplo, se o provedor ele não tem autorização da Anatel, logo, né, diretamente, ele é proibido de solicitar espaço nos postes. Então, se você não tem Anatel, automaticamente você já não tem poste. Então, automaticamente você não pode brigar, nem pode reclamar se a Equatorial for lá, cortar seus cabos, se a Equatorial for lá e fizer alguma restrição contra você, porque nem Anatel você tem. Então, a gente já vai te incluindo no registro da Anatel, automaticamente você já pode fazer essa solicitação de postes. E esse processo, né, é um projeto técnico, que aí sim o engenheiro precisa fazer esse projeto técnico, e esse projeto técnico ele precisa ser apresentado, né, por um engenheiro com todas as informações da rede lá na Equatorial. Dado um prazo aí de 30 dias, eles respondem se tem viabilidade ou não, certo? Então, mais uma vez, eu vou ajudar vocês com esse processo, eu vou tirar as dúvidas e tudo, mas da Anatel
dos postes e tudo, vou tirar todas as dúvidas. Agora, o projeto, o projeto de compartilhamento de postes, ele não está incluso nesse pacote de incentivo de regularização, que nada proíbe da gente estudar uma forma de fazer um preço de custo, um preço completamente interessante para todos os provedores que estiverem participando desse mutirão, assim como a gente decidiu no pós-outorga, não decidindo nos postes. E aí o que acontece? Lembrando, né, que esse espaço dos postes, a Equatorial só disponibiliza 5 vagas. 5 vagas. Então a gente só pode ter até 5 empresas por poste. E a Equatorial vai cobrar um valor por mês por poste. E também lá no meu canal tem alguns vídeos explicando até mais detalhado como é que funciona esse processo. Então, Alan, quais são os custos fixos para poder eu manter o meu provedor regularizado? Lembrando, a gente vai regularizar na Anatel gratuito, mas para você manter o seu provedor regularizado, o que acontece? Primeiro, você precisa ter um contador na empresa, porque é também lei no Brasil. Toda e qualquer empresa que não seja MEI, obrigatoriamente, ela precisa ter um contador. E, obviamente, você precisa pagar os seus impostos, né? Para cada nota fiscal que você emite, vai ter lá um faturamento, vai ter lá um imposto que você vai pagar, e já o Jackson pode até falar melhor sobre isso. Já vou abrir para ele espaço. Então, esse é o custo número 1. Qual é o valor disso? Aí o Jackson daqui a pouco vai mostrar para vocês. Passo número 2, você tem que manter o CREA ou o CRT ativo. Para você manter o CREA ou o CRT ativo, você precisa manter um responsável técnico na sua empresa. Se o responsável técnico que você escolher ele for do CRT, o preço tabelado hoje que a galera está cobrando é de aproximadamente R$300 por mês. Alan, e se eu não tiver um responsável técnico dentro da minha empresa? Aí, a qualquer momento, você pode receber uma visita do CREA ou do CRT e eles podem te aplicar uma multa, né? E essa multa aí, eu já vi multas que chegam até R$8.000. Eu não sei como é que está hoje na Alagoas com relação a essas fiscalizações. Não tenho ouvido muito falar, mas a qualquer momento ele pode começar, como em outros estados, isso já é bem forte. E o da Anatel? Qual é o custo mensal da Anatel? 0. O custo da Anatel é 0. Se você for provedor de até 5.000 clientes e você for do Simples Nacional, a Anatel não cobra nenhum centavo para você se manter regularizado. Agora, você precisa manter os envios mensais de relatórios. Se você quiser fazer você mesmo, massa, 0 custo. Se você quiser contratar uma consultoria, a gente está lançando o pacote promocional com mais de 50% de desconto, que é no valor de R$100 no primeiro ano. E quarto, o compartilhamento de postes, que você vai manter os aluguéis de postes, caso você queira fazer um projeto desse tipo. A Equatorial hoje está cobrando em torno de 6,30 e poucos, 6 e alguma coisa, por poste por mês. Então, se você quiser regularizar uma rede de 100 postes, a Equatorial vai te cobrar aí em torno de 600 e poucos reais todo santo mês, certo? Então, galera, esses aqui são os passos, né? Deixa eu parar aqui minha apresentação. Esses aqui são os passos para manter o provedor regularizado e aí para fixar aí, mais uma vez, novamente, todo o processo de regularização com a Anatel a gente vai fazer gratuito, beleza? Todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a CREA ou CFT, a gente também vai tirar essas dúvidas gratuitas. A gente pode solicitar o teu registro gratuito. Agora, a gente não tem como assumir um responsável técnico para você, mas a gente pode lhe indicar profissionais para você fechar direto com ele. Os relatórios mensais da Anatel que você precisa mandar, a nossa consultoria cobra R$250 por mês. No entanto, a gente vai fazer um preço promocional para quem da Aspeal e por quem o Ângelo liberar aí, que é da Aspeal ou do provedor de Alagoas, a gente vai fazer só R$100 nos primeiros 12 meses. E a parte da Anatel mesmo não tem custo, né? E a parte de postes é de acordo com os postes que você colocar. Agora, o que eu queria fazer era abrir a palavra para o meu amigo Ângelo, para ele fazer as apresentações da Aspeal e compartilhar aí os grandes objetivos que a gente tem nessa regularização. Vai lá, Ângelo. Pronto, beleza. Pronto, acho que as dúvidas aí foram tiradas, né, o pessoal. A gente está falando de licenciar uma operação. A gente não está falando... Aí teve gente que veio perguntar, o cara que tem 15 clientes, como é que faz para licenciar? Cara, realmente você não vai ter condição de licenciar e manter um
um provedor funcionando licenciado com 15 clientes. Vai ser muito difícil, né? Então, assim, até tratando com a Lorena, que eu já estou criando uma solução para isso, né? Que é outro, já não cabe nem, não vou nem falar sobre isso agora, nesse momento. Mas, assim, você tem que saber que você tem uma empresa no país, você tem que pagar imposto. Ah, eu não vou pagar imposto, tem gente, eu não quero pagar imposto nenhum para o governo, porque não sei o quê. Pô, o governo é um ciclo, a gente depende disso para sobreviver. O governo paga seus salários, gera emprego, gera indústrias e tudo, e as pessoas estão aí, organizam as cidades, então a gente tem que pagar imposto, é normal, a gente vive num... Ah, porque eu não uso nada do governo. Pô, você não está andando numa pista ali que tem um asfalto, você não tem energia na sua casa, tudo isso é a obra do governo, é o conjunto da obra, né? Então, assim, cara, é uma natureza, a gente tem que pagar imposto. Então, assim, é simples assim, né? Eu fiquei surpreso aí com o valor do pós-outorga, né? Eu não estava sabendo dessa aí de R$100 por mês. Tá muito bom, realmente. Né? A promoção é para incentivar realmente o pessoal que não quer ser... Eu acho que é a melhor promoção que eu já vi. Vamos dizer que isso aqui seria uma promoção. Foi a melhor que eu já vi para o cara se licenciar. Como eu disse, o cara só não se licencia se ele não quer, né? Porque faz parte. Mas eu queria dar... E daí tem essa questão da classificação do CNPJ, né? Que a maioria estão com MEI, aí não tem contador, porque abriu o MEI, mas a gente precisa de fazer a classificação, colocar lá o SCM, né, na operação do cara e classificar, e passar para ME ou EIRELI, né? Aí eu queria passar a palavra para o Jackson, que eu procurei o Jackson da JPA Soluções. O Jackson atende vários provedores aqui em Maceió e Alagoas, não sei se atende também no restante do país, eu acredito que deve ter também. É um dos caras assim, que é especializado em telecomunicações, gosta de provedor, especial de provedor. Aí eu convidei ele, falei, ó, quer participar aqui do mutirão junto com a gente, né? A gente incentivar ele, e prontamente ele falou, vamos junto, eu classifico lá, sem compromisso nenhum, né? Faço lá o que tem que ser feito, e aí é opcional do cara também, né? Se ele quiser continuar comigo, é uma coisa que eu recomendo, né? Hoje, todo provedor que me pergunta de indicação de um profissional de contabilidade, eu sempre estou indicando o Jackson, confio muito no trabalho dele, né? Então, assim, muito ágil, inclusive, para toda solicitação que a gente faz, sempre tem uma agilidade muito grande, assim como eu também indico muito o serviço do Alan, né? Para o pessoal que me procura, por questão de conhecer e confiar e saber que o cara vai estar em boas mãos, né? Mas eu queria passar a palavra para o Jackson aí, então, agora, né? Obrigado por me permitir, né, participar, né, desse engajamento. De uma forma geral, eu sempre busquei estar participando de alguns eventos vinculados à atividade de provedores, né? O Alan praticamente falou tudo, eu achei completo, né, as colocações dele, facilitou bastante para mim, né? Então, o que eu gostaria de destacar aqui, né, a JPA, né, ela está no mercado desde 2006, nós hoje temos cerca de 200 empresas, dessas 40 são provedores, ou seja, 20% da nossa carteira é composta por provedores, e como vocês bem falaram, são, em maior parte, né, são provedores com até 5 mil clientes, 95% com toda tranquilidade são empresas do Simples Nacional, e os 5% que não estão é por conta de dificuldades financeiras, porque não vale a pena uma empresa com 5 mil clientes, um provedor, estar em outro regime. E no escritório chegam muitos MEIs. E, de fato, o MEI não pode, né? Não pode ser provedor, né? Você nem tem KNAI de Serviço de Comunicação Multimídia disponível lá no portal do empreendedor para você, enfim, pontuar como MEI, né? O provedor.
o que acontece, que a gente sempre observa, é o contrário, né? A pessoa primeiro quer ter um negócio e vê no provedor uma oportunidade de fazer carteira e fazer dinheiro. E ele deixa para pensar no resto depois. Enfim, eu quero primeiro cabear, eu vou cabear, vou conseguir 5, 6, 7, 10 clientes, e depois os problemas começam a surgir, pela falta, obviamente, de recursos, conforme o Ângelo falou, né? Pela falta de clientes, e o negócio começa aqui meio que enrolado, né? E graças a Deus, muitos provedores, com todas as dificuldades, conseguem sobressair e desenvolver o seu provedor, né? Essa a intenção, né, de pegar uma empresa, né, um MEI, fazer todo o processo, né, de regularização e outorga, depois outorga, é algo que eu nunca vi. E aí eu parabenizo o Alan, o Ângelo, pela iniciativa e pela ideia. Porque eu acredito, sinceramente, que quem começou não teve essa oportunidade. Acho que essa é a palavra. De alguém que possa, né, ou de mais de uma equipe, digamos assim, né, um engenheiro, uma associação, um contador, que possa se juntar, unir esforços e dizer assim, peraí, vamos fazer o seguinte, você vai ter o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e depois desses 4 passos, você vai ter o seu CNPJ regularizado, sua outorga concluída e sua autorização da Anatel finalizada. Então, é uma chance ímpar, né? Para quê? Quem realmente estiver disposto e estiver necessitando, porque eu acredito que isso é mais uma necessidade do que qualquer outra coisa, né? A regularização é uma necessidade. E se essa necessidade ela vem dessa forma, né, derrubando barreiras e dizendo assim, simplesmente eu vou te entregar a tua empresa organizada. E a partir daí, você segue carreira solo, procura um contador para, de repente, estar dando continuidade ao serviço, procura um engenheiro para lhe dar todo o suporte, enfim, se cadastra, se associa, né, nos provedores vinculados a essa atividade, enfim. A JPA entra nessa parceria com essa contribuição. A gente sabe da dificuldade, como o Alan falou, existem taxas, né, para serem pagas na regularização, por exemplo, junta comercial, se uma empresa individual tem uma taxa lá de R$112, se for sociedade, 295, enfim, mas são taxas pequenas. Quando a empresa é do interior, né, as taxas de localização são menores, quando é da capital são um pouco salgadas, e a gente está aqui para dar essa orientação de como fazer, de como formalizar, o que é que pode ser feito para que o custo seja menor, né? E, até para finalizar, eu diria para vocês o seguinte, a empresa, mesmo sendo um MEI, quando ela é aberta, a partir daí ela começa a ter um compromisso com o governo, compromisso tributário. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer empreender, né, e está com a sua empresa aberta, ótimo, beleza, bola para frente, começa a fazer seu planejamento e, como bem disse o Ângelo, você abriu a empresa, começou a comercializar, infelizmente existem custos, né? Então faz o seu planejamento tributário, faz o seu orçamento, mas não tenha um CNPJ se você não conseguir mantê-lo. Tenho recebido diversos provedores e alguns com dívidas enormes de taxas, enfim, que não foram honradas desde o início, desde a abertura. Então, a nossa ideia é dar uma orientação tributária de como fazer, de como regularizar, como parcelar esses débitos e acima de tudo, como fazer
para que você tenha êxito, você empreendedor, tendo seu provedor e fazendo ele desenvolver e virar uma ME. Então, gente, é isso. É muito boa a explicação do Jackson, né? Internet hoje, a gente precisa ser rápido, objetivo, explicação muito boa, né? Então, para a gente até não se alongar muito, para não ocupar o espaço de vocês bem na hora da janta aí, essa parceria da Aspeal é o seguinte, ela é totalmente pura, tá? Ela não está buscando nada em troca, isso é um incentivo muito bom do Ângelo como presidente da Aspeal. Então, a Aspeal está disponibilizando para vocês um escritório de engenharia para fazer regularização perante a Anatel e CREA sem a inclusão das taxas, no caso do CREA ou do CFT, e está também incluindo aí a parceria com o Jackson, que chegou aqui, ofereceu o seu escritório e vai fazer toda a adequação da empresa, a abertura de CNPJ, a parte de alteração para você sair do MEI e ir para a ME ou ir para a empresa individual, né? Tudo isso aí o Jackson também, pelo que eu estou entendendo, né, Jackson, não vai cobrar essa consultoria. Mas, óbvio, também não está incluso as taxas, porque também a gente não precisa, a gente também não pode pagar para trabalhar, né? Aí, desse ponto para frente, fica a critério de vocês se vai querer manter vínculo com o nosso escritório, se vai querer manter vínculo com o Jackson, ou se vai querer procurar qualquer outro profissional. A gente não está aqui para isso, tá? Nosso incentivo é basicamente incentivar vocês. E da mesma forma, também para complementar, algumas pessoas perguntaram, não é obrigatório também, o cara não tem necessidade de se filiar, de ser um associado da Aspeal, não tem problema nenhum. Ele procura a gente para se associar se ele quiser também. Ou seja, está pronto a coisa para ele se regularizar sem obrigação nenhuma perante a gente aqui, né? Vai ter as obrigações que é normal, que a gente vai passar tudo. Mas é só para ficar bem claro, que a gente está fazendo isso para incentivar mesmo, né, o pessoal a regulamentar suas operações aí e poder tocar o barco para frente da forma correta, né? Mas perfeito. É isso aí. Mais alguém quer fazer uma colocação? O Jaelson, o Bruno está por aí, o Evandro também está por aí. Fiquem à vontade. O José também. Qual é a taxa da Aspeal, Ângelo? O Bruno mandou aqui. A Aspeal, ela cobra R$100 por mês para manter o funcionamento da associação, né? É R$100 mensal. Show de bola. Ô, Bruno, você estava dando zerinho com o carro aí, enquanto já estava falando, estava olhando ali, e um roda para cá, outro está fazendo cavalo de pau, é? Nada, estou aqui limpando o vidro toda hora. Valeu, o que porra ele está fazendo aí? Tá chovendo, estou indo embora. Ah, entendi, mas tá chovendo. Cara, eu gostei bastante da iniciativa, achei bastante interessante. Inclusive, em algumas outras reuniões aí que a gente participou, o Ângelo me deu umas dicas bacanas. Já comecei com um certo planejamento. Quero continuar com o planejamento e vou precisar de algum auxílio, sim. Alan, depois você me chama aí no PV aí pra gente trocar uma ideia. Acho que já tô bem preparado já para poder dar entrada. Vamos apostar num negócio bacana aí. Vamos ver como a gente pode fazer uma parceria legal aí. Massa, hein? Eu tenho interesse. A Rocha, cara, vocês sabem que a Anatel, ela é totalmente transparente, né? Então, todo mundo sabe quem é que tem autorização ou não, tá? É só ir lá no sistema da Anatel e certo. Eu já até, Alan, de certa forma, eu já até comecei alguma coisa lá já. Já fiz lá o cadastro no SEI, né? Sim, tem que fazer, tem que se cadastrar no SEI, que é o sistema da Anatel. Assim, a Anatel em si, você sabia que a Anatel em si, até com o MEI, se dependesse só dela, ela aceitaria o cadastro na Anatel com o MEI. Nas últimas conversas que eu tive com o pessoal da Anatel, ela vem flexibilizando ao máximo. Por que não consegue? Tem motivo específico, Ângelo, ou Jackson, ou Alan? Sabe explicar se tem algum motivo específico de só ser microempreendedor individual assim? É isso que eu ia chegar. Tem sim. Aí o que acontece? Por que ela não consegue você não consegue ter um MEI licenciado? Não é por causa da Anatel. É porque só que daí você tem que ter um MEI, só que tem que ter operação, um KNAI DSM, né? Se você conseguisse colocar um KNAI DSM no MEI, você conseguiria licenciar um MEI na Anatel. Pela Anatel, já é liberado. Só que daí eu até perguntar por se vocês sabem. Acho que esse KNAI aí só vai pro CNPJ do MEI, só se for no Photoshop ou no CorelDRAW. Mas o fato é que
serviço de comunicação multimídia não está liberado para MEI. Aí termina não vindo. Porque o MEI ele foi criado, né, para incentivar a regularização das empresas de uma pessoa só. Daí o nome MEI, microempreendedor individual. O MEI, inclusive, se você for contratar funcionário, você só pode contratar uma empresa de uma pessoa só. É tipo assim, se eu fosse cantor, eu fosse tocar no barzinho e eu quiser emitir nota fiscal, aí eu posso ser o MEI. No caso, o MEI, então, o MEI, por ser uma empresa integradora, ele é mais para tirar o autônomo da informalidade, no caso. Isso, exatamente. Essa questão de um MEI, microempreendedor individual, que é uma empresa de uma pessoa só, a gente vê isso acontecer com alguns provedores hoje. Eu conheço diversos provedores que é uma empresa de uma pessoa só. Nada impede de, no futuro, o governo liberar o CNAE de Serviço de Comunicação Multimídia para o MEI. Só que, na verdade, para o momento, não é essa liberação. Entendeu? Hoje não tem, mas como eu falei, a Anatel já caminhou para isso. A Anatel ela já aceita o MEI. Só que ela aceita o MEI se ele tivesse, só que ele precisa ter o SCM. Só que você não consegue colocar o SCM no MEI. Então, por isso que você não consegue hoje. Mas se dependesse só da Anatel, você já conseguiria licenciar. O Jaelson ou o Juscelio querem participar também? Ô, Ângelo, olha só, eu tenho já o CNPJ e só é questão só da Anatel, que eu estou sem a Anatel. Eu vou entrar em contato com você para a gente sentar e conversar, porque a gente já é parceiro já de muito tempo, né? A gente já se conhece há muito tempo. O Bruno, eu tenho conhecimento aí com o Bruno. Conheço o Bruno já também de um tempo danado, a gente já parou aí um tempo aí para trocar umas ideias. E eu vou tentar aí entrar em contato com você para ver se a gente consegue regularizar o meu provedor, que até então estava com 2, não sei se você lembra. E eu fechei um, que era sócio com meu irmão, que eu até ofereci a você na época que você estava naquele aperreio da associação, né? Aí eu disse, não, vamos embora. Vai para lá pegar, agarra lá outro provedor lá e tem cliente lá, você assume lá e lá a gente vê, né? E eu tô aqui para juntar, para a gente ser parceiro. E vamos junto aí, vamos ver o que vai dar. Perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que eu acho que isso aí vai ser uma pergunta muito útil para muitas outras perguntas, para as outras pessoas. A Equatorial, quando o provedor já passa os cabos lá, identifica os cabos, e a Equatorial faz uma vistoria e identifica, posteriormente é provável que ela cobre um retroativo sobre aquela utilização do cabo, desde o registro físico que ela fez de utilização. A Anatel, ela identifica esse tipo de situação também, cara, de repente, assim, o cara registrou o CNPJ dele, colocou o CNAE de Serviço de Comunicação Multimídia e até então nunca prestou nenhum tipo de formalidade. Existe uma cobrança retroativa, alguma coisa nesse sentido? Rapaz, é o seguinte, né? Se você operar antes de ter o registro, então oficialmente essa empresa ela é clandestina, ela nem pode existir nesse meio de operação. Quando a gente está fazendo a dispensa de outorga, no cadastro lá, a gente coloca uma data de início de operação. E a data de início de operação a gente coloca a partir daquele dia, daquele dado momento. Tá? Agora, se futuramente for feita fiscalização e tiver uma forma de comprovar que você opera antes daquele tempo, aí você pode ser aulado sim. E, inclusive, isso é um crime federal, né? É crime de clandestinidade. Operação clandestina. Mas aquela coisa, ele pode alegar. Dificilmente a Anatel faz fiscalização nessa área, né? Ele pode alegar que ele abriu o CNPJ e demorou um tempo para o CNPJ e não tinha clientes também, entendeu? Que acontece. Eu conheço uma pessoa que tem um CNPJ que não tem nenhum cliente. Que é assim, o que acontece? Como eu estava falando, aí eu vou concluir. Eu estava falando lá, né? O que acontece é o seguinte. Hoje, os provedores são transparentes, então a Anatel tem informação transparente para isso. A facilidade de tirar registro, ela é tão grande, absurdamente tão fácil, que ninguém acredita mais que, não é possível que aquele cara não tenha registro.
Mas o que acontece? A fiscalização, ela hoje não é mais proativa. Agora, se for uma pessoa lá no sistema da Anatel, se uma denúncia de operação clandestina, a Anatel pode bater lá na tua porta. E como é que ele vai comprovar isso? Ele vai atrás de carnê, vai atrás de cliente, ele pode acessar o seu data center e ele pode ver que você já tem uma operação, porque todos os teus registros são lá pelo sistema. Entendeu? Então, com isso, eles podem notificar a empresa, sim. É cada vez mais difícil disso acontecer, porque eu repito... Hoje eu acho muito difícil a Anatel querer fazer isso. Eu acho muito difícil. Mas é raro. Só aproveitando uma observação nessa questão de você informar, você tem a necessidade, né, de ter o provedor aberto e não fazer nada, né, para pagar os seus tributos e se regularizar. Tem gente que faz compras no CNPJ, cabos, fibra, enfim. Perfeito. E não emite nota, né? Acreditando que vai estar escondido, né? Desse erro. Na verdade, não há como se esconder disso. Quando você compra no CNPJ, funciona como uma conta bancária na Secretaria da Fazenda, onde essas compras elas vão se somando. Mas tem que dar saída, né? Você vai ter que dar saída. O problema é quando você não dá essa saída. Isso eu posso dizer para vocês que boa parte dos provedores pecam nisso. Abrem, inclusive, o MEI, movimentam, inclusive, mais do que o MEI é permitido, porque a gente sabe que o MEI ele tem um limite, né, de 80 mil e poucos reais, e aí só de compra ele extrapola. Então, entendendo que você tem que vender mais do que você compra. Então, tem muita gente que não atenta para esses detalhes. E isso aí passa a ser um risco grande para quem acredita que não vai ter problema porque não emite nota e, por consequência, não paga imposto. Na verdade, corre-se um risco grande trabalhar dessa forma. É por isso que é necessário, sim, uma orientação desde o começo, desde o nascimento, né, do CNPJ até a Anatel, para que você siga a passos largos, de uma forma bem correta e bem organizada para ter uma vida longa no seu provedor. Perfeito. E repetindo, né, para a gente concluir, aqui as fiscalizações estão cada vez mais digital. Então, cada vez menos é preciso ter um cara na tua porta, porque a pessoa já te pega pela tua movimentação, né, o pessoal pega, enfim, por tudo. Né? Tá muito mais fácil hoje se esconder. Aliás, está muito mais difícil hoje se esconder e muito mais fácil ser fiscalizado. Mais alguma dúvida, galera? Fique à vontade para entrar, para a gente caminhar o nosso final, né? E aí, lembrando que todo mundo que fizer essa solicitação para mim, né, eu vou até o dia 31 de julho. Quem entrar em contato comigo até 31 de julho e tiver DDD 82, né, ou seja, se for de Alagoas, todo mundo que entrar em contato comigo de Alagoas até 31 de julho, eu vou estar fazendo esse serviço nessas condições que eu falei aqui na live. Aí, a partir de 1º de agosto, aí volta tudo normal. No tirão, ela tem prazo para acabar. A gente não pode ficar infinitamente atendendo todo mundo dessa forma, que a gente precisa comprar o nosso pão de manhã. E o leite tá caro. Chama no PV, Alan. Beleza. Mais alguma coisa, Ângelo? Alan, alinhando com você também essa questão da data, né, que a gente realmente precisa de um norte. Tudo isso tem a ver com o que a gente acabou de conversar desde o início, que é o planejamento. Então, dia 31 de julho também passa a ser a data do escritório, até para a gente seguir um alinhamento, né, de organização. Perfeito, legal. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Obrigado por todo mundo, obrigado pelo empenho aí do Alan, do Jackson, né, dessa predisposição de fazer isso aí acontecer. Espero que o pessoal entenda, né, o que a gente está fazendo, que não é conto da carrochinha, né? A gente não está querendo dar golpe em ninguém, nem que nem o cara falou, que a esmola demais sofre por fim, não é isso, não. A gente está realmente querendo fazer o melhor da gente. É isso aí. Então, pessoal, um abraço para vocês. Está lá no Internet Urbana, tá essa live e está no canal também.
Valeu. Valeu. Abração para todo mundo. Valeu, valeu. Abração aí para todo mundo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, Ângelo. Tchau, tchau. Chama no bebê, Alanzão.